Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live 5 de exercícios. Nós vamos resolver 5 exercícios da apostila de exercícios da aula 5. Tá? Então, vocês podem consultar esses exercícios no Drive. No Drive, a gente tem na parte de matemática 2, do professor Guilherme. Vocês podem consultar a parte de exercícios. E eu vou fazer esses exercícios aqui com vocês. Tá? Eu escolhi 5 exercícios para a gente poder fazer. Fiquem à vontade para utilizar o chat para tirarem dúvidas. Se por acaso vocês não tiverem dúvidas agora, mandem para mim depois no privado, ou para a monitora, né, para a Vitória, ou até para o Richard também, que estamos todos disponíveis para vocês para ajudar. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, o primeiro exercício que eu escolhi, então é da página 141, né, é a primeira página que tem a nossa apostila. E o exercício fala o seguinte. Bom, sendo na figura, se a imagem estiver ruim, vocês comentem, tá? Fique à vontade. Sendo na figura ABDE. Bom, primeira coisa, então, tem esses dois tracinhos aqui, significa que são paralelos. Ou seja, eles estão um do lado do outro. Tá? Quer dizer, não necessariamente do lado, né? Mas eles estão na mesma curvatura. Né? E aí ele fala aqui, ó, o AB vale 5, né? O BC vale 7, o AC vale 6 e o D vale 10. Não estou falando quanto que os centímetros aqui, por quê? Porque todos são em centímetros. E ele também pede o resultado em centímetros. Então você pode até ignorar os centímetros e pensar só nos números. Então ele pede o valor de CD e CE. Bom, o que eu aconselho vocês? Tentem fazer, tá? Quem está entrando agora, dá uma olhadinha nesse exercício, tá? Tenta fazer ele, porque ele não é difícil. Ele mistura um pouco algumas coisas que a gente já viu nas aulas anteriores e um pouquinho dessa aula 5. Tá? Bom, vou começar a resolver aqui então. Marcar os números, né? Ó, o AB ele fala que vale 5. Legal. Ele deu a figura, né? Então fica um pouco mais fácil. O BC vale 7, ó. BC, 7. O AC, vale 6, né? Essa medida aqui. E o DE vale 10, ó. DE vale 10. Aí ele quer saber, ó, CD, ó, CD. Quanto que é o CD? Não sei, então eu vou chamar de X. É o número que eu vou descobrir. E o CE, né? O CE, daqui do meio até aqui embaixo. Então eu vou chamar de Y. Pode ser igual ao X? Pode, mas eu não sei se é. Então eu vou chamar de uma outra letra, tá? Bom, então o que a gente tem que visualizar aqui? Quando a gente estiver numa questão em que você consegue enxergar ou ele dá dois triângulos, é importante que vocês pensem logo de cara em semelhança. Por quê? Porque na matemática, do ensino fundamental e médio, a gente tem muitos poucos tópicos em que abordam dois triângulos, dois ou mais triângulos. Então, o que eu aconselho vocês, sempre quando vocês visualizarem dois triângulos, pensem, primeira coisa, em semelhança, em que em algum momento vocês vão ter que aplicar a semelhança. E mais especificamente, quando pensarem na semelhança, ou ele vai estar falando de ângulos. Ah, o ângulo de um triângulo é X e quanto que é o ângulo no outro triângulo? Então, muito provavelmente vocês vão usar a semelhança para achar esse ângulo. Mas, se o exercício estiver pedindo o lado, por exemplo, pensem em relação. Porque, no geral, os exercícios eles associam semelhança de triângulo com relações. O que é relações? Relações proporcionais. Então, é aquelas relações que é divisão, né? Sempre associem relação com divisão, em que você vai fazer uma divisão, e essa divisão vai dar um valor, sei lá, K, e esse K sempre vai estar relacionado a outras relações. Tudo bem? A aula teórica foi basicamente isso, tá? Então, se vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando, voltem depois lá na aula teórica, que vocês vão entender bem. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem dois triângulos, né? Ó. A gente tem o triângulo ACB e o triângulo CDE. Bom, então a gente pode começar a trabalhar aqui, ó. Por exemplo, se a gente tem esse triângulo aqui em cima e esse triângulo aqui embaixo, se vocês visualizarem, ó, eu tenho duas retas paralelas e tenho uma transversal. Na verdade, tenho duas transversais atravessando elas. E a gente sabe que quando a gente tem duas retas paralelas e as transversais,
a gente pode falar que a gente tem um ângulo OPV. O que é o OPV? Né, OPV é oposto pelo vértice. Então, sendo ângulos opostos pelo vértice, eu posso falar que esse ângulo aqui de baixo é igual ao de cima. Tá? Para falar que é igual, eu só vou colocar um risquinho. Tudo bem? Dá para vocês enxergarem aí? Bom, muito interessante. Agora, outra coisa que eu quero ver com vocês aqui, ó. Lembrando, retas paralelas e eu tenho outra reta atravessando as duas, né, uma transversal. Qual outra coisa que a gente pode relacionar também? O Z do Zorro, né? Por quê? Ó, se eu vier com um Z aqui, ó, vim aqui na reta, subi na transversal e continuei para fazer o Z, ó, na outra, ó, duas retas paralelas, ó, a transversal aqui, ó, fez um Z, ó, estão vendo? A gente sabe que no Z do Zorro, os ângulos internos são iguais. Ó, o ângulo interno aqui, ó, esse ângulo, que eu vou falar que são dois tracinhos, vai ter que ser igual o outro ângulo aqui interno, ó, dois tracinhos também, que a gente já viu em outras aulas. Tudo bem? E aqui, ó, a gente já pode ver que tem uma semelhança de triângulos. Por quê? Porque a gente tem uma semelhança de triângulos que ela é ângulo-ângulo. Então, sempre que a gente tem dois ângulos iguais, a gente pode falar que a gente já tem uma semelhança de triângulos. Se em dois triângulos, dois dos seus ângulos são iguais, a gente tem uma semelhança. E aí, por quê, né? Ó, se aqui for 30 e aqui for 100, aqui também vai ser 30 e aqui também vai ser 100. Então, o outro ângulo vai ser quanto? 50. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, 30 mais 100, aqui só pode ser 50. Então, aqui também é 50, ó. Os ângulos são todos iguais. Então, por isso, quando a gente tem dois ângulos iguais em dois triângulos, a gente já pode falar que eles são semelhantes. E aí, como que a gente faz a semelhança de triângulo em relação às relações dos lados? Ó, eu tenho, então, um lado que está olhando aqui, por exemplo, o y, ó. Esse lado aqui, ó, está olhando o y, tá? Então, vamos lá. Ó, CE, né, que é esse lado aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, CE relacionado com o outro triângulo, ó. Então, ó, se esse ângulo está olhando o y, o mesmo ângulo aqui em cima está olhando quem, ó? Ó, o 6. Então, ó, relacionado com o 6. Vou colocar primeiro qual lado que é. Ó, é o lado AC, né? E aí vamos substituir os valores, ó. O C vale y e o AC vale 6. Beleza, tudo bem. O que mais que a gente pode relacionar aqui, ó? Ó, esse outro ângulo aqui, só tem um tracinho, ele está olhando esses 5 aqui, ó, esse lado AB. Então vamos escrever aqui, ó. Então o lado AB, ele está relacionado com esse outro ângulo aqui embaixo. Por quê? Porque esse mesmo ângulo está olhando para os lados. Então eu vou relacionar os lados, lembrando sempre, quando você começa por um, você sempre vai começar por aquele. Então sempre comecei pelo de baixo, então sempre vou começar por ele, ó. Ó, desculpa. Ó, eu até inverti ali, ó. Então, tá vendo? Por isso tem que tomar cuidado, porque às vezes vocês confundem mesmo. Então, ó, o DE, que é o maior, relacionado com AB. Vamos substituir os valores. Quanto que é o DE? É 10. E o AB é 5. Bom, 10 dividido por 5 é 2. E aí tudo bem. Aí notem que o seguinte, qual que é a sacada das relações proporcionais? É que quando você tem a semelhança de triângulo, todas as relações são proporcionais, ou seja, são, de alguma forma, iguais. Então, ó, se eu tenho aqui um valor, esse valor tem que ser igual a esse valor aqui, ó. Ah, professor, mas aqui não é 2. Bom, não é. Então a gente pode o quê? A gente pode fazer com que se torne 2. Como que a gente faz isso? Igualando, né? Esses valores têm que ser iguais. Então aqui eu já vou falar, ó, que o y sobre 6 tem que ser igual ao 2. Ou seja, o y vale, né? Pega o 6 e passa multiplicando, vai dar 12. Ó, beleza, achei o valor de y já, hein? Ó, y é igual a 12. Legal. Então, vamos continuar. Vamos achar o valor de x agora.
Tá vendo que eu tenho um outro ângulo aqui? Que esse ângulo, igual eu falei pra vocês, tem que ser igual. Vou colocar 3 setinhas. Tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó. Então vamos ver para quem que ele está olhando. Ó, esse ângulo E está olhando pro DC. Então vamos começar aqui, ó. DC relacionado com qual? Com 7, ó. Com o BC. Ou seja, o X relacionado com o 7. E aí, de novo, relações proporcionais, ó. Então, esse aqui, esse valor, essa relação tem que ser igual a essas relações aqui também, ó. Todos têm que ser iguais. Tá? Notem que se eu substituir o y por 12 aqui, ó, 12 dividido por 6 é 2. Então, também vai dar 2. Ah, então aqui também tem que dar 2? Também tem que dar 2. Então, o x vale... Pega o 7, passa multiplicando, vai dar 14. E acabou o exercício. Certo? 14 aqui, tá, pessoal? Fica ruim para escrever aqui. É isso. Ele não queria o valor de x e y? Então, achamos. Viram como é fácil, como é simples? Mas vocês precisam saber o quê? A relação dos ângulos, né? Viu que tem dois ângulos iguais, ou seja, eles são semelhantes. E aí faz a relação entre os lados, tá? Geralmente, como eu falei, os exercícios vão pedir o quê? Identifique se os triângulos são semelhantes. A partir do momento que eles são semelhantes, faça a relação. A relação de um lado de um triângulo pela relação do outro lado do outro triângulo vai ser igual a outras várias relações que você fizer, ó. A relação de um lado pelo outro lado, e assim vai. Tudo bem? Dúvidas? Não? Certo? Vou continuar então, tá? Agora eu vou fazer o exercício. Está na página 141 também, na parte de aprendizagem, o exercício 3, tá? Quem quiser ir dando uma olhadinha aí, o exercício 3 da parte de aprendizagem, tá? Vou apagar tudo aqui então, tudo bem? Eu falei, pessoal, se vocês se vocês quiserem voltar em alguma parte, pausem o vídeo, voltem um pouquinho. Um dos motivos de eu escolher o YouTube para fazer live é exatamente isso, né? Que vocês podem pausar e voltar mesmo durante a live. Mas também qualquer dúvida, mesmo se eu errar aqui, tá, pessoal? Comentem aí também, que mesmo que eu tenha resolvido todos os exercícios antes, às vezes a gente acaba errando alguma coisinha aqui também. Então, vamos lá. Então, é exercício 3 da página 141. Bom, o que diz o exercício, né? Ele fala, sabendo que uma pessoa... Então, sabendo que uma pessoa de 1,8 metros projeta uma sombra de 1,6 metros. De 6 metros. Calcule a altura de uma árvore. Calcule a altura de uma árvore que projeta uma sombra que projeta uma sombra de 20 metros. Nas mesmas condições. Olha, tá dando uma dica já aqui, hein? Nas mesmas condições.
ficou ruim aqui. Mesmas condições. Acho que dá para saber que é condições aqui, né? Bom, e aqui é interessante porque ele não deu nenhum desenho, né? Por mais que a apostila tenha aqui um desenho, mas na prova você não vai ter nenhum desenho de suporte. Então você precisa o que? Desenhar. Então vamos lá. Bom, sabendo que uma pessoa de 1,8 metros. Bom, uma pessoa, então, como que ela se mede a altura de uma pessoa, né? A pessoa tem que estar na vertical, certo? Vamos desenhar uma pessoinha aqui, ó. Uma pessoa aqui, né? Bem bonito, né? Aqueles desenhos bem, né? Realistas, neorrealistas, né? Bom, o que que ela tem? Ela tem 1,8 metros, né? Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, tá? Ela tem 1,8 metros. É 1,80, né? Só para ficar mais fiel. Beleza. E a sombra dela, é sempre bom vocês irem grifando, tá? Ó, 1,8 metros. Ó, e a sombra é 1,6. Como que é a sombra, pessoal? Se vocês pensarem, né? Quando você está na rua, você está em pé e a sua sombra sempre está deitada. Então a sua sombra sempre é o que? A projeção do horizonte, do asfalto. Então a sua sombra sempre vai ser, ó, de você até alguma coisa, né? Que é a sua sombra aqui embaixo. E a sombra tem 1,6 metros. 1,60 metros. Tá? E aí ele fala que tem uma árvore. Essa árvore projeta uma sombra de 20 metros. Bom, então a gente vai ter uma árvore aqui, certo? Nosso desenho aqui neorrealista. Não sei quanto que mede essa árvore, que é o que ele quer saber, né? Então vou falar que a árvore mede H. E a sombra dessa árvore, que é o que ele está falando, mede 20, né? Muito bem. E aí, pessoal, como que vocês fariam esse exercício, né? O segredo desse exercício é o quê? Desenho. Por mais incrível que pareça, eu lembro desse exercício quando eu fiz um cursinho, e a minha dificuldade com ele foi o desenho, porque eu falava, nossa, mas como é que eu vou fazer a sombra e a altura? Se você está um pouco preparado, às vezes você nem lembra desses fatores básicos, que é o que o Enem cobra, né? O Enem cobra esses fatores de observação. Ou seja, a pessoa, como que é a medida da altura de uma pessoa? Ela na vertical. E como que é projetada a sua sombra? Na horizontal. Então é isso, ó. 1,8, 1,6, H e 20. Ah, interessante que ele fala nas mesmas condições. Ou seja, mesmas condições é o quê, ó? Se aqui eu tiver 90 graus, ó, eu tenho um triângulo aqui. Se a gente desenhar um triângulo aqui, ó, e fechar ele, aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 1,8. Aqui eu tenho 1,6. E aqui também eu tenho um outro triângulo. Ó, ele vai ser um pouco maior, né? Aqui vale 20, aqui vale H, e aqui vale 90 graus. Ah, professor, mas eu não sei quanto medem os outros dois ângulos. Mas observem que ele está falando que são as mesmas condições. Ou seja, condições, o que ele está querendo dizer? Que os ângulos são iguais. Como que eu vou saber que os ângulos são iguais? Bom, é só você pensar na vida real. Pensa que você tá aqui, está projetando sua sombra, né? E você está olhando para a ponta do seu pé, né? Para a ponta, na ponta da cabeça da sua sombra. E também tem uma árvore, que ela está projetando uma sombra e está olhando para a ponta dessa árvore. Ó, os ângulos são notadamente iguais. Então era isso que ele queria falar. As mesmas condições é isso, são notadamente iguais. Então eu posso falar que esse ângulo é igual a esse, e esse outro ângulo vai ser igual a esse também. Tá? Opa, não que eles sejam iguais, não sei quanto valem os ângulos, né? Mas eu sei que eles vão ser iguais em relação aos triângulos. Ou seja, se a gente tem ângulos iguais, a gente também tem semelhantes triângulos. E por semelhantes triângulos, a gente consegue fazer relações. Então, vou falar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, do triângulo da árvore, está olhando para o H. Então, vou colocar o H relacionado com esse outro lado aqui, ó. Esse ângulo está olhando esse 1,8. Quanto que vai dar? Não sei.
Mas eu sei que ele tem que ser igual a outra relação, que é essa relação aqui, ó, desse outro ângulo, ó, começando pelo maior, hein, ó, comecei pelo maior, começo pelo maior de novo. Tá olhando 20, e ele está relacionado a esse lado aqui que vale 1,6. Bom, e aí, acabou o exercício, né? Agora é o quê? Só conta. Tudo bem? Vamos fazer as continhas aqui, então. Bom, tá vendo que eu estou trabalhando com vírgula aqui, né? 1,80, 1,60. Geralmente é ruim trabalhar com vírgula. Então, o que eu gosto de fazer é sempre tentar tirar a vírgula. Como que eu tiro a vírgula? Multiplico por 10. Por quê? Ó, se eu tenho 1,5, se eu multiplicar por 10, eu pulo a vírgula uma casa. Então, vai ficar 15. 15,0, que é 15. Tudo bem? Se eu dividir por 10, eu volto uma casa com a vírgula. Essa é uma parte um pouco mais básica da matemática, mas que às vezes a gente esquece, confunde. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 10. Todo mundo. Então, eu vou ficar com 10H sobre 18, né, que eu vou pular uma casa aqui, que vai ficar igual a 200, né, que é 20 vezes 10, sobre, e aqui vai ficar 16, né, 1,6, pulo uma casa, 16. Bom, a gente fica um pouco mais bonito. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o 18, passar multiplicando em cima, e pegar o 10 e passar dividindo embaixo. Então vai ficar o H igual 200 vezes 18 dividido pelo 16 vezes o 10. Certo? Aqui eu posso dividir, né? Posso tirar esse 0 do 10 com esse 0 do 200. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2 também, porque todo mundo é par. Né? O 20, 18 e 16, né? O 10 virou 1. São todos pares. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, eu vou colocar assim, dividido por 2, dividido por 2. Se dividir em cima e embaixo por 2, eu não mudo o resultado. Então, ó, aí eu não posso dividir o 18 e o 20, tenho que escolher um dos dois, porque eles estão multiplicando. Então, eu vou escolher, por exemplo, o 20. Então, vai ficar 10 vezes 18 dividido por 16 dividido por 2 é 8. Tá? Eu posso dividir de novo por 2, né? Aí eu vou passar aqui para o outro lado, só para a gente poder continuar. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, comentem aí no chat. A parte de divisão também, tá? Multiplicação. Se vocês tiverem dúvida, me falem, porque é natural também vocês terem dúvida nessa parte. Né? Faz parte do exercício também, né? Ele também está testando suas habilidades, se você tem domínio dessas regrinhas. Então, ó, dividir em cima e embaixo, né? Vou dividir agora o 18. Então, vai ficar o 10 vezes 18 dividido por 2 é 9, dividido por 4. Ó, posso dividir de novo por 2, hein? Por quê? Porque eu tenho 4 e tenho 10 aqui também. Por 2, por 2. Então, vai ficar 5 vezes 9, dividido por 2. Bom, agora eu não posso mais dividir por 2, né? Porque eu não tenho valores comuns em cima e embaixo que dão para dividir por 2. Então, multiplicar 5 vezes 9, 45. Opa. 5 vezes 9, 45. Dividido por 2. Quanto é 45 dividido por 2? Vamos dividir aqui, ó. Então, eu tenho 2, 4, 0, 5. Então, 2 de novo, 4. Sobra 1, vírgula, 0. E 5. Tá? Tô fazendo passo a passo assim, só para ficar um pouco mais didático, mas só vocês pensarem, né? Qual o valor somado com ele mesmo que dá 45, né? 22,5, porque ó, 22,5, ó, 5 mais 5, 10, sobe 1, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, 2 mais 2, 4, 45, tá? Bom, então dá 22,5. E essa é a nossa resposta? Sim, né? Porque é o tamanho da árvore. Então, o tamanho da árvore é 22,5 metros. Tem resposta? Tem. Letra B. Tudo bem? Dúvidas?
Não? Não, a gente já tá chegando. Ah, não, 10h30. Tá bom. Bom, então, vou continuar aqui, tá? Agora eu vou fazer o exercício 10, né? Da página 142, da parte ainda de aprendizagem, exercício 10. Se vocês quiserem dar uma olhada. Porque às vezes eu acho que eu tô indo muito rápido aqui, aí eu fico com medo de que às vezes vocês não conseguirem acompanhar. Eu sei que tem gente que tem dúvida e às vezes não comenta. Pessoal, se vocês não entenderem a minha letra, tá? Podem falar também, porque faz parte da minha didática, né? Eu sei que minha letra não é muito bonita, exatamente por isso que eu preciso que vocês comentem para eu tentar ir mais devagar, melhorar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Exercício 10, da página 142. Ele diz o quê? Ele dá um triângulo, né? Eu vou escrever primeiro o enunciado, depois eu desenho o triângulo. Então, o valor do lado de um quadrado, escrito, o valor de... Opa, quadrado, né? Desenho triângulo aqui. O valor, na verdade, do lado, né? Não querendo pular etapa. O valor do lado de um quadrado de... Vou fazer assim, tá? E é um quadrado. Um quadrado inscrito. Então, inscrito em um triângulo retângulo. Em triângulo retângulo. Conforme o esboço mostrado na figura, né? Então, vou colocar só 2 pontinhos e desenhar a figura já. Aqui 90 graus e aqui desenho o quadrado. Muito bem. Aqui ele fala que vale 8. Aqui ele fala que vale 2. Bom, então, tentem fazer aí, tá, pessoal? Esse exercício também é muito parecido, na verdade, com o que a gente já fez nas nossas aulas teóricas. Ele não é difícil, ele é bem rápido, dá para fazer ele em 2 linhas. Tá? Vou compensar fazer aqui, que a gente faz juntos. Bom, qual que é o objetivo desse exercício? Se vocês visualizarem, a gente tem aí pelo menos 4 triângulos, né? Aonde? Ó, a gente tem um triângulo grandão aqui, ó. Né? Vou até marcar aqui os... Ó, tem o triângulo A, B, C. Tem esse triângulo menor aqui, ó. Vou colocar D e E, ó. A, D e E. Tem esse triângulo aqui, ó. D, B, A, F. Ó, D, B, F. E tem outro triângulo também, ó. E, G, C. Pelo menos 4 triângulos a gente tem aqui. Mas o que o exercício quer saber? Ele quer saber o valor do lado, do quadrado. Bom, se a gente tem um quadrado, qual a característica dele? Tem todos os lados iguais, né? Então, se aqui for L, aqui também é L, aqui também é L, aqui também é L. Todos os lados do quadrado são iguais. Outra característica do quadrado. Se ele tem uma reta e tem um lado do quadrado, então aqui também faz 90 graus. Então aqui também é 90 graus. Outra característica, ó, se a gente tem aqui uma reta e paralela a ela tem uma outra reta, e tem uma transversal passando, ó, a gente tem um Z do Zorro aqui, né? Se a gente fizer aqui, ó, vou vir daqui, vou subir, vou vir para cá de novo. Então esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui de dentro, ó, do Z, né? Mas, se eu tenho uma reta passando aqui, ó, tá vendo que eles são opostos pelo vértice também? Por quê? Porque eu tenho, ó,
Tem uma reta para cá, reta para cá. E tem uma reta para lá e subindo também, ó. É a mesma reta passando, tá vendo? Essa reta tá aqui no E, e aqui no A, é a mesma reta. Então, ó, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó. Tá? Do outro lado também tem um Z. Nossa, se eu vier para cá... Opa, desculpa. Contrário, né? Se eu vier para cá, subir, continuar para cá. Lembre-se que a reta é infinita, tá? Ó, tem um Z também, ó. Esse ângulo tem que ser igual a esse. E, de novo, eu posso pelo vértice. Ó, esses ângulos aqui, ó, tem que ser iguais também, ó. Tá? Vou marcar aqui um risquinho e aqui dois só para diferenciar. Tudo bem? Bom, e aí o que é interessante? Ó, se vocês notarem, a gente tem um lado que vale 90 graus e o outro que vale não sei quanto. A gente também tem um lado, aqui dentro também é, né? Opa, peraí. A gente também tem um lado que vale 90 graus e um outro que vale um outro lado. Mas a gente não sabe quanto que vale esse terceiro lado, esse terceiro ângulo, certo? Dos dois triângulos. Mas se a gente olhar para esse triângulo pequenininho ou para o triângulo grandão, a gente vai ver que, ó, o triângulo pequeno aqui, ó, ADE, um lado vale 90, o outro vale duas linhas, o outro vale uma linha. O triângulo grandão, ó, um lado vale 90, o outro vale duas linhas, o outro vale uma linha. Ou seja, se esse triângulo pequeno aqui, ó, DBF, se um lado vale 90 e o outro vale duas linhas, quanto que vale o outro? Uma linha, né? Certo? E nesse outro triângulo, a mesma coisa. Ó. Se um lado vale 90 e o outro vale uma linha, quanto que vale o outro? Duas linhas. Por quê? Ó? Vamos pensar. Supor que uma linha vale 30. Né? 30 não, 30 vai ficar ruim, esse ângulo vai ficar muito grande. Então vamos falar que vale 60. Então, ó, 90, 60, 90 mais 60, 150. Então esse lado tem que ser 30. Bom, então tem que ser 30, beleza. Então, ó, 90, 30, dá 90 para 180. Acho que eu falei errado aqui, né? Falei 60. 90, 60, 150, 30. 90 mais 30 é 120, né? E para 180, 50, né? 60, isso, 60. 120, 60. Vocês estão vendo? Então, tem que ser, então esses lados, esses ângulos têm que ser iguais também. Ou seja, se a gente tem ângulos iguais, a gente tem semelhantes de triângulos. Vamos começar a ver as relações aqui, ó. A gente pode relacionar esse ângulo aqui de duas linhas com esse lado aqui que vale L, certo? Então, vamos lá, o DF, eles podem se relacionar com qual? Com esse 8 aqui. Por que com o 8? Porque eu tenho que extrair algum número, né? Se vocês notarem, todos os lados que eu escolho, eu sempre tento escolher um lado que tem um número, porque aí fica mais fácil para a gente poder trabalhar, né? Então, ó, duas linhas se relaciona com uma linha, que é o 8. Beleza. Quanto que dá? Só colocar aqui, ó, primeiro lado, né? Então, ó, BF. Vamos substituir os valores, né? Então, o DF é L e o BF é 8. Beleza. Vamos olhar o outro triângulo. Então, a gente começou aqui pelas duas linhas, né? Na verdade, eu até fiz direto aqui, né? Não precisava ter feito direto. Poderia ter feito relacionado com outro triângulo, né? Bom, mas na verdade vai dar na mesma. É que vocês notarem, eu fiz direto com um triângulo só. Eu fiz o lado de um triângulo, não do lado do outro triângulo. Vamos fazer igual a gente tem feito até agora? Também dá certo assim, tá, pessoal? Só para não confundir vocês. Tá, bom, então. Duas linhas, tá enxergando o L. Aqui duas linhas, tá enxergando o 2. Vamos lá. Então, o DF relacionado com o GC. Vamos substituir os valores, né? Então é o L e o 2, certo? Vamos pegar o outro ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, então eu enxergo o 8, que é o BF. Vou colocar aqui, ó. BF, ele enxerga quem? Ó, esse ângulo aqui de uma linha, está enxergando o L.
que é o lado EG. Ou seja, isso vai dar BF, né? Peraí, que eu me perdi agora. 8, que enxerga o L, EG. E aí, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Que quando a gente tem a relação dos lados de dois triângulos que são semelhantes, as suas relações também têm que ser iguais. De novo, a mesma coisa que a gente fez nos outros dois exercícios. Então, esse L sobre 2 vai ter que ser igual a esse 8 sobre L. Ah, professor, mas não é igual. Bom, se não é igual, vamos transformar para que seja igual. Então, vamos falar aqui, ó, o L sobre 2 vai ter que ser igual a 8 sobre L. Tá? Agora, vamos passar multiplicando, né, os dois. Então, pega esse L, passa multiplicando para cima, vai ficar quanto? L ao quadrado, que é L vezes L. E o 2 passa multiplicando o 8, que vai dar 16. Ó, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar a raiz de 16. Você vai fazer passo a passo aqui, não? Se a gente tem a raiz quadrada e um quadrado, a gente corta os dois, né? Ó, corta a raiz e corta o quadrado. Vai ficar o L e raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Ou seja, o L vale 4. Tudo bem? Ó, eu fiz em 3 linhas, mas se você está num caderno um pouco maior, você consegue fazer em 2 linhas. Certo? Dúvidas? Tá vendo? O segredo estava aqui, ó. Você descobrir esses ângulos, identificar que eles são semelhantes e mandar bala. Tá? Bom, então, igual eu falei, esse exercício a gente já fez um bem parecido na teoria. Vamos continuar. O próximo exercício que eu quero fazer é o 10 da parte de fixação. Ele está na página 145, exercício 10 da... Não, desculpa. Está na página 145, mas exercício 1 da parte complementar. Quero fazer esse primeiro, da IPCAR. Sem dúvidas, então? Então vamos continuar. Vamos lá. Essa IPCAR, ele é o vestibular de uma escola que é Centro Operatória dos Cadetes do Ar. Se eu não me engano, Marcelo Tass, da TV Cultura, ele estudou na IPCAR. É um vestibular que não é tão comum assim aparecer nos exercícios, mas esse exercício é interessante. Ele tira um pouco dessa nossa noção de que só triângulos que são relacionados, né? Complementar. Complementar. Tá? Bom, ele diz o seguinte, né? Seja ABCD um paralelogramo cujos lados AB e BC medem, respectivamente, só vou colocar as medidas aqui, tá? 5 e 10. Medem 5 e raiz de 10. Prolongando o lado AB,
até o ponto P, até P, obtém-se o triângulo obtém-se o triângulo APD, cujo ângulo com o P, o ângulo do P, que é, vamos colocar assim, APD é congruente, ao ângulo, ao ACB. Conforme a figura. Então vamos desenhar a figura aqui. Vou desenhar desse lado para não ficar tão pequeno. Bom, então a gente tem um paralelogramo. O que é o paralelogramo? Ele é um quadrado que alguém muito pesado sentou nele. Né? Sempre lembrava assim no cursinho. Então a gente tem um quadrado aqui, ó, ou um retângulo, né? Nesse caso é um retângulo. Né? Ou um retângulo em que alguém muito pesado sentou nele. Por quê? Porque ele vai ficar curvado, ó. Ele vai deitar um pouquinho. Ó. Tá vendo? Ficou bem torto aqui, né? Mas acho que vocês pegaram a ideia. Viram? É só ele tá achatado. Poderia falar que isso aqui vale L, aqui também vale L, 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 isso aqui vale A, aqui vale A, aqui vale B. Então aqui seria A, B e B. Tudo bem? Bom, só falei só para fazer uma revisão rápida aqui de paralelogramos. Então vamos lá. Vamos desenhar a figura. Então a gente tem isso. Puxando para cá, sobe. Um pouquinho torto, né? A gente tem um saindo aqui. Então é A, B, C e D, e aqui é o P. Certo? Bom, então vamos ler aqui e marcar o que a gente consegue. Ah, ele fala também que tem uns ângulos aqui que são iguais, né? Bom, a gente vai ler no desenho. Então, seja um paralelogramo ABCD, cujos lados AB e BC, então AB e BC, é AB e BC mesmo? É, AB e BC medem respectivamente 5 e 10. Então vamos marcar. Ó. O AB vale 5 e o BC vale raiz de 10. Bom, número feio, né? Mas vamos ver o que ele vai se transformar. Então, prolongando o lado AB, certo? Então é uma reta que está prolongado até o ponto P, obtém-se o triângulo APD. E o ângulo do P, então esse ângulo aqui, ó, ele fala que é congruente, ó, congruente é o quê? Igual ao ângulo ACB. Então é esse ângulo aqui, ó. Então esses ângulos são iguais, né? E ali que é a medida do AP. Então essa medida aqui, ó, AP. Eu vou falar que vale X porque eu quero saber quanto vale. Tudo bem? Bom, tentem fazer aí rapidinho. Vejam se vocês conseguem identificar. Com tudo que a gente viu até agora na aula, a gente consegue fazer esse exercício, tá? Não é difícil. A figura não está muito bonita, mas na apostila vocês conseguem visualizar melhor, tá? Só tomar uma água aqui, e já continua. Bom, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ver. Bom, a gente tem uns triângulos aí, né? A gente
gente tem esse triângulo aqui, APD, tem um triângulo ADC, tem um triângulo ADC. Tem esse paralelogramo, né? ABCD. Opa, peraí, paralelogramo? Ou seja, o paralelogramo, a gente pode ter o lado, ó, a gente pode ter, igual eu falei, né? O triângulo, né, o retângulo ou o quadrado. Se a gente tem um paralelogramo com 5 e raiz de 10, então a gente também tem, ó, 5 aqui, então aqui também vai ser 5, ó. Se o AB vale 5, o DC também vale 5. E se o BC vale raiz de 10, então, ó, esse lado do paralelogramo, ó, se a gente arrumar ele aqui, ó, ele vai virar um retângulo. Então aqui também vale raiz de 10. Ó, DA vale raiz de 10. Tá? E aqui a gente tem o caso de o quê? De uma semelhança de triângulos de lado e ângulo. Ó, por quê? A gente tem aqui, ó, o ângulo desse triângulo APD, que vale, não sei quanto vale, mas eu sei que vale um ângulo alfa, por exemplo. E o ângulo do C também vale alfa, desse ângulo ABC. E, mais que isso, esse lado aqui, ó, AD também é igual a esse lado CB. Então, daí a gente já pode tirar algumas relações. Então, vamos fazer uma relação aqui, por exemplo. Vamos começar por, sei lá, esse triângulo aqui, ó, da direita. Então, esse ângulo alfa está enxergando 5, que é o AB. E esse ângulo alfa está enxergando o que? O raiz de 10, que é o AD. Vou substituir aqui, ó. O AB vale 5 e o AD vale raiz de 10. Certo? Quanto que vale isso? Bom, não sei. Tudo bem. E aí, o que a gente pode mais tirar de conclusão aqui? Bom, se a gente pegasse esse paralelogramo e jogasse ele aqui para cima, esse ângulo aqui valeria 90 graus, certo? Ao mesmo tempo que a gente colocou isso reto, a gente também teria que colocar esse aqui reto. Então, esse aqui também valeria 90 graus. Tá, não vale 90 graus agora, mas eu vou falar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ó. Ou seja, se eu tenho alfa, um beta aqui, e alfa e beta, o outro tem que valer quanto? Não sei, mas tem que ser igual nos dois, né? Ó, se aqui for gama, aqui também tem que ser gama. Tá? Eu sei que às vezes mexer com essas letras, principalmente letra grega, às vezes confunde um pouco, mas vocês precisam saber só, por exemplo, se aqui for 100 e aqui for 30, aqui tem que ser 50, por quê? A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, se aqui for 100 e aqui for 30, aqui tem que ser 50. Mesma coisa desse. Tudo bem? Então, vamos continuar. Ele quer saber o valor do x, então vamos olhar para o x. Ó. Esse gama aqui está olhando para o x. Vamos começar por esse aqui, né? Ó, o gama está olhando por 10. Por que eu vou começar por esse? Porque eu comecei a primeira vez por esse. Ó. Então, o gama olha por raiz de 10, que é o CB. E o gama está olhando aqui para o PA. Vamos substituir os valores. Raiz de 10 e x. Se eu tenho triângulos semelhantes, então as suas relações dos lados também têm que ser iguais. Então eu tenho que igualar isso aqui. Ó. Então 5 sobre raiz de 10 tem que ser igual ao raiz de 10 sobre x. Vamos passar multiplicando em cruz, né? Ó, o x e multiplicando 5, então vai ficar 5x. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Ó, raiz de 10 vezes raiz de 10. Eu posso colocar o 10 dentro, né, dessa raiz. Então vai ficar 5x igual a raiz de 10 ao quadrado, né, porque é 10 vezes 10. E aí eu posso cortar o quadrado com a raiz. Ou seja, vai ficar 5x igual a 10.
Passa o 5 dividindo, então vai ficar 10 dividido por 5, x é 2. E essa é a nossa resposta. Tudo. Dê uma olhadinha aí, vê se vocês entenderam. Esse exercício é um pouquinho mais complexo, tá? Talvez seja um pouco mais difícil enxergar aqui os ângulos. Vocês também precisam ter essa carga, né, de saber que um paralelogramo é um quadrado ou um retângulo que ele está um pouquinho amassado. Se a gente desamassar ele, os seus lados paralelos vão ser iguais. Ó, esse lado paralelo é igual a esse lado paralelo. E a gente nem usou esse 5 aqui, né? Mas não importa. Ó, o lado paralelo é igual ao lado paralelo. Por isso que é paralelo. Tá vendo? Paralelo. Então, ó, lelo, paralelo. Tudo bem? Dúvidas? Aqui também, né? Ó, essa passagem aqui, ó, eu fiz um pouco mais rápido, né? Mas quando você tem uma raiz quadrada, mesmo uma raiz quadrada, você tem um número igual, você mantém o número, multiplica ele, né? Vai dar 10 ao quadrado, né? Seria 100, né? Raiz de 100 é 10. Por isso que eu cortei aqui, né? 10 ao quadrado, a gente corta. Se fosse, por exemplo, sei lá, 2 e 10, eu poderia multiplicar, né? O 2 vezes 10 dá 20, mas a raiz de 20 eu não sei quanto é. Então eu teria que deixar a raiz de 20. Mas como é um número igual, se fosse 5 e 5, né? Ó, eu poderia fazer 5 vezes 5 dá 25, né? Ou 5 ao quadrado. E a raiz de 25 é 5, né? 5 ao quadrado, posso cortar o quadrado com a raiz. Tá bom? Então tem esses dois métodos. Certo? Dúvidas? Não? Lembrem que vocês podem pausar o vídeo, voltar. Então vamos para o nosso último exercício, que já é 11 horas. E eu quero fazer o exercício também da página 145. É o exercício 10, da FGV. Esse exercício também ele é um pouco mais longo, mas ele também é bem bacana porque tem um ponto aqui bem interessante. Eu vou pagar então, tá, pessoal? Igual eu comentei no começo com o pessoal, a gente vai ter mais duas aulas, né, mais 2 semanas, aulas 6 e 7. E aí a gente não vai falar exatamente sobre geometria plana, né, vai ser sobre trigonometria, né, que tem uma relação bem forte, né, na verdade, com geometria, mas trigonometria é uma parte que é importante não só para matemática, quanto para física também, muito importante, usa muito em física. A gente vai ter essas duas aulas da apostila 1 também, e depois a gente vai para a apostila 2. A gente volta com geometria, depois vai para trigonometria, e a gente segue assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Último exercício de hoje. Ele é o exercício 10. Está na página 145. Ele é da parte de fixação. Os outros eu não coloquei, né, que era de aprendizagem. Mas pela página vocês conseguem localizar bem. Então vamos lá. Os pontos de AF, né? A, B, C, D, E, E. F estão em AF, estão em AF e dividem em segmento e dividem esse segmento em 5 partes congruentes. Em partes. O ponto G, está fora de AF, está fora de AF, e os pontos H e J
H, E, J estão em GD, estão em GD e GF. E GF. Bom. E aí ele fala, né? C, GA, HC e GJ, não, desculpa, JE são paralelos? São, são paralelos? Então a razão. Então a razão. Razão é o que? Divisão, né? Ele fala aqui, né? É HC. Vou colocar de outra cor só para ficar um pouco mais nítido. Então, HC sobre JE é quanto? Tá? Bom, primeiro é ele dá a figura, né? Vamos desenhar a figura primeiro? Vou tentar desenhar ela aqui. A gente tem o A até o B, até o C, até o D, o E e o F. E aí no C ele puxa o H, e no E ele puxa o J. H e J. Tudo bem? A figura não está muito bonita, mas dá para entender, né? Aqui é o H. Tá, aqui é o H. Certo, a primeira coisa que quando eu fiz o exercício, eu notei é que ele pede uma divisão. E aí, como é que faz, né? E as respostas, o gabarito tá tudo em número. E aí, galera, como é que faz isso aqui, né? Parece, talvez à primeira vista, um pouco complicado, né? Difícil, mas vocês vão ver que ele é basicamente a aplicação de tudo que a gente viu até agora. Tentem fazer aí, tá? Rapidinho. Vou dar um minutinho para vocês tentarem resolver ele, pelo menos começar ele. O segredo desse exercício tá em duas coisas. A primeira é partes iguais, congruentes. Estou cansado, né, de ver isso aqui. Eu sempre falo congruente é igual. Congruente é igual. Então, 5 partes iguais. Beleza? E também é importante o quê? O GA, HC e JE são paralelos. Então, tentei fazer aí, tá rapidinho. A gente já continua. Espero que esteja dando para vocês verem certinho. Bom, vou começar aqui então, tá? Se vocês não conseguiram, não tem problema. Vem comigo que a gente resolve juntos. Vamos lá, né? Então, os pontos, né? A, B, C, D e F, né? Estão em AF, legal. Ele deu a figura, então fica mais fácil. Segmento, 5 partes iguais. Ou seja, quanto que vale essas partes? Bom, não sei. Se eu não sei, eu falo o quê? Que é X. Se o AB for X, o BC também vale X, o CD também vale X, o DE também vale X e o EF também vale X. Professor, não pensei, nem cheguei a pensar nisso. E agora? Não tem problema. Eu também, quando vi exercício assim, não sabia fazer. Agora você sabe. Quando você fala que alguma coisa é igual a outra, então se essa coisa for 5, a outra também é 5. Se uma coisa é igual a outra, se a outra eu não sei quanto que vale, a outra também eu não sei quanto vale. Então, tá bom? É isso.
Todo mundo vale x. Legal. O ponto G, né, cuidado pessoal, aqui, né, poderia interpretar de outra forma. O ponto G está fora de AF, né? Então o ponto G está fora de AF. E o H e o J, eles estão em GD, ó, GD e GF. Tá, aqui tudo bem, desenhou na figura certo. Ó, o GA, o HC e o JE são paralelos. Ó, o GA, quem que é o GA? O GA, o HC e o JE são paralelos. Legal. E aqui, o que eu quero fazer? Tem quantos triângulos tem aqui? Vários, né? A gente precisa usar todos? Não. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Enxergar os triângulos que eu tenho interesse. Ele não quer saber a relação de HC, ó, HC por JE? Vamos desenhar esses triângulos separados, tá? Vou desenhar aqui, ó, GA. Ele vai até onde? Bom, se eu quero saber a relação do HC pelo JE, então provavelmente eu vou usar esse triângulo aqui, ó. A GA até o D, ó. Até o D vai ser um triângulo que eu vou usar. Professor, eu desenhei outro triângulo. Se você desenhasse outro, depois você ia ver que você não ia usar. Tá? Vamos desenhar primeiro esse, ó. O G, o A e o D. Legal. Vamos desenhar esse triângulo aqui agora também, ó. HCD, que é um meu também de interesse, ó. Então, ó. HCD. Ó, eu tô fazendo assim, mas não é 90 graus aqui, tá? Cuidado, não é 90 graus. E também tem um outro triângulo, que é o JEF, certo? Legal. Mas eu também tenho um triângulo grandão aqui, ó. Por quê? Porque esse triângulo aqui também me interessa. Então, o triângulo grandão, que tem um lado em comum, também me interessa. Então, eu também vou desenhar ele aqui, ó. Que vai ser o G, o A até o F, tá? Bom, vamos tentar marcar as medidas, né, que a gente sabe. Bom, a gente sabe que essa medida aqui embaixo vale x. Então, ó, do A até o D, ó, eu vou ter quantos x? Ó? 1, 2, 3. Então aqui vale 3x. Quanto que vale do CD? Não sei, vale x. E do EF também não sei, vale x. E do até o F? Ó, 1, 2, 3, 4, 5x. Bom, legal, estamos conseguindo desenvolver o exercício, né? Conseguiram chegar até aqui? Comentem aí no chat depois. Vocês conseguiram já meio caminho andado. Por quê? Porque a primeira coisa que eu lembraria se eu fosse fazer esse exercício a primeira vez. Bom, vários triângulos dentro de um mesmo triângulo, semelhança. Então tem que procurar aí lados e ângulos iguais. Bom, então, se a gente tem aqui vários triângulos, vamos achar os ângulos dele. Ó, e aí, detalhe. Ele está falando que o GA, o HC e o JE são paralelos. Olha só, hein? São paralelos. Essa reta é paralela a essa, que é paralela a essa. E eu tenho uma outra reta aqui, ó, que atravessa todos eles. Tá vendo? Essa reta aqui, ó, do A até o F, atravessa todo mundo. E todas essas retas são paralelas. Ó, se eu tenho uma reta e tenho uma outra reta aqui, ó. Ó, vou desenhar ela aqui, ó. Então aqui esse ângulo aqui vale alfa, por exemplo. Se eu tiver uma outra reta paralela a ela, também vai valer alfa. Ah, professor, por quê? Bom, porque aqui, ó, a gente está falando de retas paralelas, certo? A gente poderia até fazer um Z do Zorro aqui, ó, deitado. Ó, um Z. E esse ângulo aqui valeria alfa e oposto pelo vértice também valeria alfa, certo? Ou seja, se eu falar que esse ângulo aqui vale alfa, então esse aqui também vale alfa, esse aqui também vale alfa. E esses outros aqui, professor? Não sei, porque
Ele não está falando que a reta GA é paralela a GB. Eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui vale alfa, aqui também vale alfa, e aqui também vale alfa. E aqui também vai valer alfa, por quê? Porque é o GA, né? Ó, o GAF e o GAB também na verdade, são a mesma reta, né? Só está estendida. Certo? Muito bem. E aí? O que mais que a gente pode fazer? Será que a gente consegue fazer uma relação já entre eles? Bom, se vocês notarem também, da mesma forma que eles são paralelos, eles têm que ser proporcionais. Então, ó, se vocês derem uma olhada, esse x, ele está dando uma informação muito importante, porque ó, se esse x vale 1, está falando que esse aqui vale 3, esse vale 1, esse vale 1 e esse vale 5. Se esse x for 2, esse vai ser 6, esse vai ser 2, esse vai ser 2 e esse vai ser 10. Se o x for 3, ó, aqui vai valer 9, aqui vai valer 3, aqui vai valer 3, aqui vai valer 15. Tá vendo que tem uma proporção entre eles? Ou seja, eu estou falando que os triângulos eles têm um lado em comum e eles têm um lado que é proporcional. Ou seja, eles são naturalmente semelhantes. Então a gente já pode aplicar semelhança aí. Tudo bem? A gente poderia ver que eles são semelhantes só pelo fato de eles serem retas paralelas e terem um ângulo em comum. Tá? Mas além disso, né, estarem dentro um do outro. Mas além disso, os ângulos deles são proporcionais. Tá vendo? Depende sempre desse x aqui, ó. Então, o que interessante? A gente tem que achar uma relação para o HC sobre o JE, né? Bom, vamos começar a trabalhar aqui, né? Qual a primeira relação que eu vou apagar esse lado, tá? Só para a gente poder escrever aqui. Eu falei, esse exercício é um pouquinho mais longo, mas ele é basicamente teórico. Bom, então vamos lá. A primeira relação que a gente consegue tirar aqui, ó. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a relação direto no próprio triângulo, tá? Eu vou falar aqui, ó, o ângulo alfa, eu sempre vou olhar ele no lado que está à esquerda dele e o lado que está à direita dele. Por quê? Porque assim fica mais fácil para a gente poder visualizar. Mas a gente também poderia fazer outras formas. Por exemplo, o alfa está enxergando, né, a hipotenusa aqui, que não é hipotenusa porque não é 90 graus, né? Mas que enxerga o x. Mas como eu não sei essas informações, eu vou usar do lado esquerda e direita do alfa. Tá? É a mesma relação. Isso é a mesma coisa do que fazer o lado olhando um para o outro. Tá? Mas é uma outra forma de fazer. Todos os outros exercícios que a gente fez, se vocês fizerem isso também vai dar a mesma coisa. Então vamos lá. Ó. Eu vou falar que o lado HC, que eu não sei quanto vale, ele está relacionado ao lado CD. Certo? E como os triângulos são semelhantes, eu vou poder falar que isso aqui é igual ao GA, certo? Por quê? Porque ele também está olhando para a esquerda desse ângulo alfa sobre o AD. Vamos substituir aqui os valores. Ó, quanto que vale o HC? Não sei. Quanto vale o CD? X. Quanto que vale o GA? Não sei também. E quanto que vale o AD? 3x. Bom, a gente tem x e x aqui, ó. Então a gente pode cortar alguma coisa. Vamos pegar esse GA aqui, ó. Vamos passar ele para baixo, então, ó. Vai ficar o HC sobre o GA igual ao x sobre 3x. Bom, tem x em cima e x embaixo. Pode cortar ele, né? Porque ó, se for 2 e 2, pode cortar. Se for 3 e 3, pode cortar. Então isso vai ficar aqui. O HC sobre o GA é igual a 1/3, né? Porque não ficou nada em cima, é 1. Bom, tudo bem, né? Vamos analisar agora esse outro aqui, ó. Esse outro triângulo, né? Como ele quer o JE, é interessante que a gente consiga
analisar os dois triângulos, tá? Esses dois lados. Então vamos pegar esse JE aqui, ó. E aí, se vocês darem uma olhada, eu vou fazer uma relação dele com quem? Com esse aqui, ó. Com esse de baixo. Deixa eu só marcar aqui as relações, ó. Fiz essa relação aqui, ó. Desse com esse. E agora eu vou fazer uma nova relação desse triângulo com esse. A questão é, professor, poderia fazer com esse? Poderia. Poderia fazer com esse? Poderia. Poderia fazer com esse? Poderia. Por quê? Porque eles são todos semelhantes. Porém, o exercício, ele obrigatoriamente quer que você faça esse tipo de relação. Tá? Por quê? Porque se vocês notarem, um triângulo está dentro do outro aqui, ó. Então fica mais fácil, ó. Esse triângulo aqui, ó, está dentro desse. Então, ó, esse aqui está dentro desse grandão. E só que esse pequenininho não está dentro desse grandão. Então o que o exercício quer? Ele quer que você faça esse grandão aqui, ó, que o pequenininho está dentro. Entenderam? Esse era a sacada do exercício, ó. O pequenininho está dentro do grandão. Então, ó, pequenininho e grandão. E esse outro menor aqui dentro está dentro desse outro triângulo aqui. Mas esse pequeno também, ó, o HCD, também não está dentro do grandão? Também. Poderia relacionar? Poderia. Mas o exercício ele não quer isso, tá? Então, se vocês fizessem várias relações, o problema do exercício é isso. Vocês podem fazer várias relações, só que às vezes vocês não vão chegar no resultado que ele quer. Então, essa é a relação que ele queria que vocês fizessem. Então, vamos lá. Ó, a esquerda, certo, do triângulo pequeno, JE, e a direita dele, então, o EF. Que ele tem que, essa relação tem que ser igual a o GA sobre o AF. Vamos substituir, né? O JE não sei quanto vale. O GA também não sei quanto vale. Desculpa. O EF eu sei quanto vale, né? X. Quanto que vale o GA? Não sei. Quanto que vale o AF? 5x. Bom, parecido com o de cima, né? A gente pode pegar esse GA, colocar para baixo. Então, o JE sobre o GA. Pega o x e joga para cima. 5x. Pode cortar o x com x. Então, isso vai dar 1/5. Né? O JE sobre o GA é 1/5. Tudo bem? Vou apagar aqui, tá? Para a gente poder finalizar. Se vocês quiserem, pausem o vídeo, voltem um pouquinho. Sei que essa parte é um pouco mais complicada, tá? Mas o último exercício eu escolhi exatamente por causa disso. Tentar forçar um pouquinho nosso raciocínio. E aí, qual que é a questão aqui, ó? Tá vendo que eu tenho o GA aqui? E o GA aqui em cima também, ó. Essa caneta tá ruim. GA e o GA. Opa, então eu posso relacionar eles, hein? O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse GA para que ele fique GA igual a alguma coisa. Porque eu posso igualar, ó. Então eu vou colocar o GA lá para cima, esse 3 aqui para cima também, tá? Ó. Então vai ficar, ó, 3 vezes HC igual ao GA. GA vezes 1, que é GA. Tá? Tudo isso são medidas. E fazer a mesma coisa com o de baixo. Vou pegar esse GA, colocar lá para cima, e pegar esse 5 e colocar aqui para cima, multiplicando o JE. Então vai ficar 5 vezes JE igual ao GA. Opa, tá vendo que eu tenho GA e GA? Eles não são iguais? Então isso aqui também tem que ser igual. Então, ó, o 3HC tem que ser igual ao 5JE. Ele não tinha pedido no exercício. Olha, você acaba até esquecendo o que ele pediu. Ó, ele pediu o HC sobre o JE. Vamos construir aqui então, né? Ó. Vamos pegar o JE, passar para baixo dividindo sobre JE e pegar esse 3 e jogar lá para baixo dividindo. Ó. 5 dividido por 3. Opa! Chegamos na relação, ó, HCJE, que é 5 sobre 3. E tem gabarito? Tem. Letra A. A de amor nesse final de semana maravilhoso que eu espero que vocês tenham.
Tudo bem? Bom, dúvidas, questões, angústias, certo? Igual eu comentei, aquela relação que eu falei de esquerda e direita, vocês podem fazer, tá? Nos outros exercícios também dá certo. Às vezes é um pouco mais simples, tá? Um pouco mais rápido de fazer. Só que não é tão comum assim, né, os professores explicarem esse método, mas ele também é igualmente válido. Na verdade, a gente não fala especificamente desse método, porque às vezes eles podem confundir um pouco o aluno, né? Que às vezes é difícil enxergar os ângulos, por isso que é mais fácil você fazer a relação de um ângulo enxergando o outro, tá? Mas igual eu falei, esse método também do esquerdo e direito dá certo da mesma forma, tá bom? Bom, então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado vocês, tá? A gente demorou um pouquinho mais aí, desculpa por esse atraso, tá? Mas bom, a gente está fazendo o máximo para auxiliar vocês, para dar nosso melhor. Igual eu comentei, a gente vai ter agora aula 5, 6 e 7. Elas vão ser de trigonometria. É uma parte muito bacana, muito legal. Eu gosto bastante de trigonometria. Não é difícil, é bem simples. Vou mostrar para vocês. E é isso, pessoal. Assistam meus vídeos lá no canal. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, me procurem a Vitória também, ou o Richard. Estamos à disposição. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Aproveitem bastante. Estudem bem. Tá? Compareçam na live que vocês vão ter amanhã. Se não me engano, é de biologia, né? E aproveitem bastante, tá? Se vocês precisarem de ajuda, estou à disposição. Estou pensando em fazer um vídeo, né? Auxiliando, talvez, como vocês possam montar um cronograma de estudos. E aí, pensei em 3 formas, né? Um cronograma para quem trabalha durante a semana, só pode estudar à noite. Um cronograma para quem estuda durante a tarde, à noite, só pode estudar de manhã. E para quem não pode estudar de semana, só pode estudar à noite. Desculpa, só pode estudar de final de semana. E aí montar o cronograma para esses 3 cenários. Né? Tô pensando ainda se eu faço esse vídeo mesmo ou não, se vale a pena. Talvez eu faça uma enquete com vocês aí nos próximos dias. Mas é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença. Tenham um excelente final de semana. Para quem quiser, esse vídeo vai estar disponível daqui a pouco no YouTube. E aí assistam, pausem, acelerem ele um pouquinho. Vejam certinho, tentem fazer os exercícios, tá? Refaçam esses exercícios que eu fiz, façam sozinhos, tá? Escrevam o enunciado igual eu faço aqui. E aí, fechem tudo, façam sozinho, cronometrem também um pouco o tempo que vocês façam, vocês fizeram exercício. E é isso, galera. Muito obrigado, tudo de bom e até mais. Valeu, tchau, tchau.